Como deixei de construir edifícios, pontes, infraestrutura para construir times e negócios de excelência? E para quem não sabe, a minha formação acadêmica é engenharia civil. Atuei como engenheira civil em mais de 10 anos da minha carreira. Eu iniciei com estágios até que cheguei a uma grande construtora. Você deve conhecer, a famosa construtora Norberto Odebrecht. Lá eu trabalhei 8 anos da minha vida. E foram anos em que eu comecei como estagiária e cresci bastante no mundo corporativo. Passei pelos programas de trainees e desenvolvimento. Mas a grande questão, será que lá eu vivia o meu propósito? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou a Bruna Kim, sócia fundadora da High Excellence e essa é mais uma High Class. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e já curte esse vídeo e compartilhe com aquela pessoa que precisa entender um pouco mais sobre o seu propósito. E você deve ter se feito uma pergunta: como que uma engenheira civil que atuou numa grande empresa transferiu, ou melhor, transicionou de carreira para algo tão diferente? Mais conhecido como saiu das exatas e foi para a humana, não é mesmo? Bom, antes eu preciso te contar um pouquinho da minha história. Eu sempre gostei bastante de comunicação e entrei na engenharia civil pelo meu gosto e pelo prazer da matemática. Gostava da matéria na época do colégio e quando eu fui estudar para os vestibulares, eu descobri que eu realmente gostava dos cálculos. Não que eu fosse assim excelente nos cálculos, mas eu gostava do raciocínio lógico, de pensar de maneira estruturada. Isso fez muito bem para mim, até inclusive para o meu autoconhecimento. Então eu decidi fazer engenharia civil. E lá eu comecei na Escola de Engenharia Mauá em 2006. Fiz toda a faculdade durante 5 anos. Uau, foi bem intenso, viu? Estudei bastante, inclusive. Foram dias e dias de estudo. Mas eu sempre quis realmente trabalhar, pôr a mão na massa, porque eu entendia que era o trabalho que ia me trazer a experiência. E de fato eu estava certa, porque a experiência nada mais é do que o conhecimento mais a prática. E é isso que te dá experiência. Então eu comecei a fazer estágio. Atuei nos meus estágios em obras de geotecnia, movimentação de terra, passei também pela parte de urbanismo da cidade de São Paulo, participei de um projeto bem interessante que não foi pra frente, mas era bem interessante, que era o pedágio urbano, e depois eu fui pra construtora, porque eu queria ir mesmo, gente, trabalhar em obra. E vou contar aqui uma curiosidade, sabe como eu comecei a trabalhar em obra? Como eu entrei na construção civil mesmo, de fato, batendo na porta. Sim. Eu fui lá, bati na porta de várias obras, deixei meu currículo, até que a Odebrecht me chamou. Nenhuma das obras que eu deixei era da Odebrecht e eles me chamaram para uma entrevista, entrei no processo seletivo, passei. Bom, entrei, assim, fiquei admirada porque era uma empresa que era um sonho na época para trabalhar. Quem era estudante de engenharia civil tinha o sonho de trabalhar na Odebrecht, pelo nome, pela história, pelo know-how que a empresa possuía. Então entrei e lá fiz toda a minha carreira como profissional na engenharia, né? Então eu comecei como estagiária, assim que eu me formei eu já fui efetivada e fui crescendo. Passei por obras de edifícios, né? Inclusive uma delas foi o edifício Odebrecht São Paulo, um marco na história da empresa, e também em obras de infraestrutura, como a Estação Maracanã, que foi feita lá no Rio de Janeiro para as obras da Copa do Mundo que foram realizadas no Brasil, e também a Ponte Itapaiúna, que foi uma ponte feita no meio da cidade, que foi um grande desafio. Superar as interferências, né, como redes subterrâneas, redes aéreas, enfim. Eu tive muito conhecimento em gestão, eu passei por diversas áreas dentro da empresa em que eu aprendi a fazer gestão financeira, gestão de custos, de orçamento, gestão de planejamento, gestão de contratos, gestão de interferências, enfim, era gestão para todo lado. E também pude atuar brevemente na parte da produção também, que é onde é o famoso execução, né? Fazer acontecer lá, subir a obra, subir a torre. Então essas foram as minhas experiências como engenheiro. E no período de 2016, não sei se você se lembra, mas foi um movimento pós-Lava Jato. Então depois das operações Lava Jato, as grandes construtoras, elas não tinham mais projetos, não tinham mais oportunidades no mercado e com isso muitas pessoas saíram dessas empresas. E eu, claro, fui uma delas.
Nesse momento, eu passei por algumas questões pessoais. O meu filho era recém-nascido, eu tinha ali meu pai idoso para cuidar também. E essas questões todas, né, mais o movimento Lava Jato, me fizeram refletir. Por que eu estou aqui? Né? Por que eu estudei? Qual é o meu propósito? E ali eu comecei a pensar sobre a importância da gente estar conectado com a cultura da empresa. Particularmente, eu gostava muito de trabalhar na Odebrecht. Apesar de todos os escândalos, de toda a questão que foi descoberta com o tempo, mas a cultura internamente era muito interessante. Tinha muitas coisas bacanas e eu aprendi muito lá sobre propósito, missão, visão e valores. E uma das coisas que eu tive na minha reflexão foi a importância da nossa essência estar conectada com a essência da empresa. Porque sem isso, há um desgaste muito grande. Mais cedo ou mais tarde, uma das partes percebe essa falta de aderência e aí decide interromper o contrato ou paralisar o contrato. Eu comecei a perceber o quanto eu preferia estar num ambiente em que eu estava mais conectado com a minha essência, com quem eu sou, do que num lugar com grande renome. Foi aí que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, mas ainda também estava na construção civil, pois na época eu abri 2 negócios, um com desenvolvimento humano, outro que era uma consultoria em que a gente fazia planejamentos de obras civis. Então a gente recebia os projetos, levantava as quantidades, fazia os orçamentos, o planejamento daquela obra e também realizávamos algumas soluções de engenharia. E foi muito interessante porque foi onde eu comecei a ter meu próprio negócio e o desafio começou. Empreender é algo muito desafiador. Por quê? Porque você não sabe, ninguém te fala o que você tem que fazer. Você que tem que descobrir o que precisa ser feito. E isso demanda coragem, coragem e persistência para dar certo. Mas deu bastante certo, graças a Deus. E alguns anos depois, me conectei com a minha sócia, Carol De Biasi, que vocês já viram por aqui pelos vídeos. E nós percebemos a conexão que havia no nosso propósito, nos nossos objetivos e na visão que nós tínhamos, a visão profissional e a visão pessoal também. E aí, num café despretensioso, nós pensamos, por que não? Vamos pensar mais na ideia e começamos a fazer reuniões até que surgiu a High Excellence. É incrível assim poder falar de algo que eu vivi. Eu vivi durante anos a questão da cultura organizacional, a questão de ser a pessoa certa no lugar certo. Embora eu trabalhasse numa empresa grande, de renome, algumas coisas são muito importantes de pontuar. Como eu comentei com vocês, eu passei por diversas áreas dentro da empresa e tinha áreas que eu vivenciei que não tinha a ver com o meu perfil comportamental. E ali havia um sofrimento grande para executar as tarefas, principalmente quando chegava os momentos de entrega, aqueles momentos mais tensos em que diretores e superiores iriam revisar o trabalho, verificar e validar o trabalho. Para você que entende de perfil comportamental, o meu perfil é influente, é da comunicação, é do contato, é da conexão com pessoas. E tinha momentos em que eu ficava extremamente em uma atividade mais conforme, analítica. E aquilo me demandava uma habilidade que eu desenvolvi sim, mas não era minha natural. Então eu consegui sim lidar por um tempo, mas chegou um momento em que veio aquela estafa, veio aquele desconforto e isso foi relativamente prejudicial para mim, apesar de que me desenvolveu outras coisas que eu uso até hoje, como por exemplo a resiliência. Mas uma coisa muito interessante relacionada a propósito desde que eu entrei na faculdade eu descobri o porquê que a engenharia civil existe. Por que é necessário engenheiros civis para a sociedade? E ali eu entendi que o engenheiro civil ele tem como objetivo, como propósito, conseguir executar uma obra, executar uma estrutura de maneira mais rápida, mais barata e que não agrida o meio ambiente. Então, com isso, quando eu cheguei na construtora, eu entendi que eu estava ali para que tudo ficasse mais rápido, mais barato e que não houvesse agressão ao meio ambiente, seja através de contaminação ou até de alguma interferência com as casas ou os imóveis ao redor. Isso é o porquê que o engenheiro civil existe. Quando eu descobri isso, eu sabia que eu estava lá com um propósito. Muitos valores que a empresa vivia eram coerentes com os meus valores.
E um deles era qual? O espírito de dono, o servir também era um valor para eles. E esses valores me conectaram muito. Tanto é que depois que eu saí, tudo que eu queria era ter o meu próprio negócio. Houve sim uma conexão e isso foi super importante para o meu desempenho. Lá eu tive um resultado muito positivo, eu cresci bastante, né? A cada ano tinham avaliações e haviam promoções também, o que era muito legal. Então tinha um reconhecimento da parte da empresa sobre o meu trabalho e isso era bem motivador, que a gente dava o nosso melhor, mas nós éramos reconhecidos também. Todas essas questões estavam muito alinhadas comigo. A questão mais desafiadora para mim era eu não estar no lugar certo em alguns momentos. E quando tudo foi revelado, quando tudo aquilo aconteceu, eu realmente fiquei muito decepcionada, muito triste com tudo. Eu sabia do potencial da empresa, eu sabia quantos profissionais excelentes haviam na empresa e ter que deixar a organização por um motivo tão ruim me fez me sentir mal. Porque eu falei, poxa, eu tava lá realmente querendo prover o bem, né, melhorias através de obras de excelência, mas teve ali, né, os superiores, enfim, deixa eu falar. Mas o que é legal, que as pessoas certas nos lugares certos são, em primeiro lugar, pessoas que têm uma aderência à cultura, que se conectam com a cultura, com o propósito, com a missão, com a visão e com os valores da empresa. E o segundo passo é sim a questão do perfil comportamental. Se ela não tiver o perfil adequado para o cargo, ela pode até performar, mas não vai ser o melhor dela. Em algum momento ela vai ficar no máximo, no desgaste, e isso vai contra a alta performance, né? Então vai baixar a performance do colaborador. E hoje na RAI é muito interessante porque eu tenho a liberdade de ser quem eu sou e é isso que a gente também quer para as pessoas, é isso que a gente também vende para os nossos clientes. A liberdade de você ser quem você é. Quem você é a sua melhor versão, na sua essência. E as habilidades que talvez você não tenha, é sim possível desenvolver através de ferramentas, de conceitos, com uma metodologia, você consegue também desenvolver as competências que você precisa para desempenhar o seu melhor. Então hoje na RAI nós vivemos um propósito incrível e nós também disseminamos a cultura de forma intencional. Não basta você ter a visão, a missão, o propósito na parede ou na agenda ou no crachá da empresa. É necessário ações intencionais para que todos vivam a cultura organizacional de forma colaborativa, de forma que todos cresçam juntos e de forma proposital, intencional. Talvez você se pergunte, qual é o meu propósito? Você tem, tá? E no mínimo o seu propósito é servir, é contribuir com a vida do outro. Isso é algo que é bom para todo ser humano, inclusive é uma experiência fundamental, o senso de missão, o senso de crescimento, o senso de contribuição. Então, contribuir, servir é com certeza algo que faz parte da sua essência. Talvez o que você precisa descobrir é a quem, como, em qual esfera da sociedade. Mas isso com autoconhecimento você vai conseguir ser capaz de descobrir o seu propósito. E para finalizar, eu gostaria de te convidar a curtir, a comentar esse vídeo, a compartilhar com mais pessoas que precisam entender um pouco mais sobre isso. Foi um prazer falar um pouco da minha história para você aqui e até a próxima High Class. Tchau!